Estamos aqui na casa do Senhor para louvá-lo, para aprender dele, para que ele fale conosco. E essa noite, então, ele vai nos trazer aí a palavra e que eu seja usado por ele para trazer essa palavra. Amém? Vamos orar. Pai, eu estou aqui diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida, usar a minha boca, usar o meu corpo, Senhor, a minha mente, para entregar o recado que o Senhor tem para nós, Senhor. E que tudo isso resulte em crescimento, resulte em que as nossas vidas possam ser aperfeiçoadas, resulte em glória para o Teu santo nome, em maturidade para as nossas vidas espirituais. E em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos falar aqui essa noite sobre um assunto que ele já vem sendo apresentado por Deus à nossa igreja. Ele tem um relacionamento muito estreito com aquilo que Deus também tem falado ultimamente com a nossa igreja. Eu confesso que eu fiquei meio assim, né, quando o Senhor começou a meio que direcionar para esse caminho. Falei, mas Senhor, de novo, né? A gente... mas é o Senhor. Então, não, é o Senhor. Se Ele está dirigindo dessa forma, é dessa forma. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho, e eu acho que vai ser um pouquinho singelo, mas que Deus possa falar no fundo do coração de cada um de nós, e Ele fala isso individualmente, porque cada um de nós precisa de um tratamento do Senhor, né? Cada um de nós tem uma necessidade diferente, às vezes, né, de ser tratado. Mas o nome que eu dei para esse assunto que a gente vai falar aqui, que Deus vai nos trazer, é o plano de Deus. O plano de Deus. Como reconhecê-lo? Como reconhecer o plano de Deus para a minha vida, né? Para a minha vida. E por que eu, dei esse tema, né? O Senhor tem me falado nos últimos tempos sobre esse assunto, o plano. Ele tem um plano. Ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem um plano para a minha vida. E toda vez que eu penso nisso, ou o Senhor traz isso à minha mente, eu coloco uma pergunta: mas será que eu estou seguindo o plano que Deus estabeleceu para a minha vida? Será que eu estou sendo obediente? Será que eu estou entendendo? Né? E ficam, às vezes, algumas questões na minha cabeça, nesse sentido. Eu tenho certeza muito clara que Deus quer usar a minha vida. Mas, às vezes, eu não tenho muita certeza se eu estou no caminho que Ele quer, na direção em que Ele quer me usar, na forma que Ele quer me usar. E tudo isso se encaixa nisso, né? Algumas questões, às vezes algumas dúvidas, às vezes mas será que é assim? Será que é dessa forma? E por isso que eu coloquei esse tema para mim, né? Como reconhecer que eu estou na direção do plano de Deus? Eu estou sincronizado com o que Deus tem para a minha vida? Ou estou fazendo exatamente aquilo que é a vontade dEle para a minha vida, né? Então Deus tem remexido esse assunto. E tudo isso tem a ver, talvez, né, ou não, com certeza, com a maturidade que o Senhor quer de cada um de nós. Da minha vida como cristão, como servo do Senhor, com um ministério, né? Ele quer me levar à maturidade, Ele quer te levar à maturidade.
e certificar-se que nós estamos no caminho certo é uma das formas de se obter essa maturidade. Ou a certeza vem pela maturidade, né? O outro motivo é que nesse final de semana que passou, eu e o pastor estivemos lá em Campinas, fazendo aquele curso de evangelismo. E em alguns momentos, justamente se mencionava isso. O Senhor tem um plano. A gente tem um ministério, né? O da reconciliação, todos nós temos. Mas além desse, o Senhor tem para cada um de nós um plano, né? A palavra do Senhor diz isso, né? E aquilo também ficou na minha mente. E também se falou sobre a maturidade, em que nós devemos caminhar em maturidade, justamente para fazermos cumprir o plano do Senhor nas nossas vidas. Aí depois, no intervalo da manhã, a esposa do pastor falou: olha, o pastor Roberto mudou para os Estados Unidos, ele mora lá, ele estava lá com a gente. Mas ele não conseguiu levar tudo que ele tinha daqui. E todos os livros que ele tem estão aqui num canto, lá numa outra ala, né? O pastor está doando para vocês, né? Vocês podem ir lá, escolher um livro, né? E se quiser dar uma oferta para missões, você entrega uma oferta para a área de missões da igreja, da nossa igreja, né? E assim foi. Então, na hora do intervalo, antes de ir no café, eu fui lá dar uma olhada. 2 mesas cheias de livros. Eu confesso que dá vontade de você ir pegando, pôr embaixo do braço, assim, né? Mas não pode, ficar feio, né? Então, eu comecei a olhar, tal. Muitos livros, muitos. Livros, estudo de Atos, um livro assim que eu falei, uma vontade de pegar, mas falei, eu vou pegar e eu não vou ler agora. Então, não vou pegar, fica para quem vai ler, né? Mas sim, a gente enchendo os braços de livro. Eu peguei um livro e comecei a ler na segunda-feira. E esse livro fala sobre o quê? Plano, propósito e prática. É o nome do livro, é o tema do livro. Plano, propósito e prática. E é um livro escrito por um pastor, é um livro bem antigo, sabe aquele livro das folhas estão todas amarelas, tal, cheira um pouquinho de mofo, né? Bem antigo. Mas conta sobre o autor, né? Esse pastor, Kenneth alguma coisa, lá não lembro o sobrenome, norte-americano, né? Contando as experiências dele, justamente nessa área do plano de Deus. Porque ele era um pastor e ele, pensando estar cumprindo o plano de Deus para a vida dele, no ministério dele como pastor, ia avançando, seguindo em frente. Mas, num determinado momento, depois de anos já de ministério, o Senhor começou a falar com ele, né? Que não era o plano, não era aquilo que ele estava fazendo, realizando. Ele era conferencista, ele fazia muitas conferências, né? Mas eu falei, não é esse o meu plano para você. Dentro do ministério, Deus começou a falar com ele. O plano para você é o de ensino, é de mestre. E ele, na cabeça dele, falava, não, mas não é isso, eu gosto disso aqui, ó, eu estou fazendo isso daqui, eu estou indo muito bem fazendo isso, né? E Deus falava com ele, não, mas não é isso. Então, num determinado momento do livro, ele menciona, né? Ele cita, muitas vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho, está fazendo corretamente, está fazendo bem, mas não está fazendo a vontade de Deus. Não é isso que Ele quer. Tá, mas
Então, como que é? Como que a gente sabe? Né? E ele dá ele conta isso, ele ensina isso, como um testemunho da vida dele. Mas antes da gente avançar, então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 4, do verso 11 ao 13. É um trecho muito conhecido nosso, nós já conhecemos, já lemos, o pastor já ministrou. Né? Efésios 4, de 11 a 13. Que diz assim, Efésios 4, de 11 a 13. Deixa eu ler aqui na Bíblia. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Bom, aqui o escritor está fazendo uma revelação para a gente do plano de uma forma do plano de Deus para as nossas vidas, em que nós devemos estar atentos, que é toda a área ministerial, toda a área de liderança, toda a área de condução, toda a área de ensino, toda a área de levar os cristãos dentro de uma igreja ao amadurecimento. Então, aqui são alguns dos planos do Senhor. São para todos? Não, mas são planos. Então, nós como cristãos, precisamos saber se nós estamos incluídos nesses serviços que o Senhor tem, né, estabelecido para alguns dos seus servos na área ministerial. Esse é um plano, mas como eu falei, nem todos nós está incluído nesse plano, nesses planos, né? Existem muitas outras coisas que o cristão pode ser usado por Deus, né? Então, essa é uma das formas de muitas vezes a gente estar enganado, né? Enganado, não ser enganado, mas estar enganado. Achar que o plano de Deus para a minha vida é uma atividade ministerial, um cargo, ser um presbítero, ser um pastor, ser um mestre, ser um professor. Mas não é só isso. Não é só isso. Existem muitas coisas, em muitas áreas que Deus quer nos usar. Então, o que nós podemos concluir aqui é que muitas vezes nós precisamos entender a vontade de Deus além, por exemplo, desse conhecimento que o Senhor nos traz, né? 1 Coríntios, a gente vai ler alguns trechos da palavra, e não muitos, eu vou até resumir aqui, para a gente não estender muito. 1 Coríntios 2,9, 1 Coríntios 2,9 diz assim: verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
A palavra do Senhor aqui diz uma coisa, diz: Deus tem preparado, já preparado, um plano para todos aqueles que Ele ama, ou para todos aqueles que amam ao Senhor, né? Ele tem um plano preparado. A primeira verdade que a gente pode retirar desse verso. Ele tem um plano já preparado para cada um de nós. Mas eu não sei o plano dele para o pastor, para o irmão Edson, para o Vladimir, para a irmã Eliana. Eu não sei. É o Senhor e eu. É o Senhor e você. Mas como saber então? Como saber? Lá em Romanos 8, 28, diz assim, né? É um trecho também conhecido nosso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus coloca um detalhe nesse verso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma verdade, uma afirmação do Senhor, uma promessa do Senhor para as nossas vidas. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o Senhor tem planos para as nossas vidas, o Senhor tem promessas para a nossa vida, o Senhor tem estratégias para as nossas vidas, segundo o seu propósito. O que significa segundo o seu propósito? É segundo a decisão dele para cada um de nós. Quem decide o plano para as nossas vidas como daqueles que amam ao Senhor é Ele. É um propósito dele, é uma decisão dele, é uma direção dele. Não pode ter influência minha sobre a sua vida, não pode ter influência sua sobre a minha vida. Então, planos do Senhor, eles são estabelecidos e apresentados individualmente. É eu com o Senhor comigo. É o Senhor contigo, você com o Senhor. Mas como? Mas de que forma eu tenho certeza que eu estou seguindo o propósito do Senhor? Que eu estou seguindo o plano do Senhor? Ou eu estou só fazendo aquilo que eu acho que está certo, que eu acho que é correto? Amém? Então, vamos tentar pegar um exemplo prático. Um pastor tem uma igreja, conduz um rebanho e, eventualmente, ele pode achar, precisamos mudar ou precisamos construir um templo maior, porque para ficar mais confortável, para ficar melhor, tal. É bom, não é? Isso não é ruim, é bom. A interrogação é: está dentro do propósito do Senhor? É o Senhor com esse pastor, é esse pastor com o Senhor. E muitas vezes nós, com boa intenção, queremos fazer o melhor para o Senhor, mas nós queremos avançar na frente do Senhor e fazer coisas boas para o Senhor, que abençoe a igreja, que abençoe pessoas, mas sem ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Lendo esse livro, agora eu vou voltar no livro, porque ele também me ensinou. O Senhor falou comigo através desse pastor. Esse pastor, ele começou a entrar nesse conflito. Mas, Senhor, eu estou fazendo o melhor, pai. O melhor, eu estou me esforçando, eu estou até me desdobrando, né, para fazer o melhor para você. Eu estou fazendo conferências aqui, ali, lá, e aonde eu vou fica lotado, e vai muita gente, e pessoas se salvam nas conferências, tal. Mas o Senhor falava com ele: não é isso que eu quero de você.
ele só conseguiu ter a certeza e redirecionar, reconduzir o ministério dele depois que o Senhor falou com ele. De que forma? Oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. Então, qual que é o plano do Senhor para a minha vida? E aqui é o ponto, então, é crucial. Se eu não tenho intimidade com o Senhor, se eu não tenho intimidade com a palavra, eu posso estar somente tendo uma boa vontade. De boa vontade, querendo fazer o melhor para o Senhor, mas não fazendo o que o Senhor tem como plano para a minha vida. Os irmãos entendem? Os irmãos entendem? Há toda uma boa vontade, há toda uma boa intenção, só que há desobediência. A desobediência. O segredo e esse segredo é o segredo que eu também tenho que exercitar e buscar muito mais, tá? Essa palavra e tudo isso é para mim também. Buscar ao Senhor. E ao buscar ao Senhor, mas é buscar mesmo, de forma intensa. De forma intensa. É dedicar tempo nessa busca. É ficar atento à voz do Senhor, porque Ele vai falar. Ele vai falar e Ele vai dizer para você, o meu plano para você, o meu propósito para você, a minha estratégia, o que eu quero que você faça no serviço do Senhor é isso. É ensino, é visitar hospitais, é ficar entregando folhetos aqui na frente, eu não sei. É muita coisa. Mas a partir do momento que Ele fala com a gente, só nos resta duas opções. Uma delas é ruim. É eu falar, não, isso não é para mim, isso eu não quero. Senhor, eu não vou te obedecer. Ou então, Senhor, se é esse o teu plano para a minha vida, se é esse o teu plano para mim como servo teu, independente de cargo, independente de posição dentro da igreja, é isso que o Senhor quer da minha vida, então é isso que eu vou fazer. E às vezes o plano dele para as nossas vidas é alguma coisa para dentro do lar, do seu próprio lar, do meu próprio lar. E eu estou pensando aqui que eu tenho que dar aula, não, eu tenho que cantar no louvor. Não, Deus tem um outro plano, é outro. Que eu só vou saber se eu tiver uma conversa muito sincera, profunda com o Senhor. O trabalho do Senhor, no serviço do Senhor, é grande, é vasto, tem muita coisa para fazer. Então, se o Senhor falar comigo, estabelecendo ou definindo, ou deixando claro a vontade dEle para a minha vida, e para as nossas vidas, agora vamos pensar no todo, tem muita coisa para todo mundo fazer. Não tem como ficar sentado, não tem como ficar no banco, não tem como ficar só recebendo a palavra. Precisa avançar, precisa obedecer, precisa realizar no Senhor. Amém? Então a minha oração, e eu gostaria que fosse a oração dessa noite, além de tudo que vamos orar, que você buscasse ao Senhor e perguntasse para Ele, Senhor, qual é o teu plano, quais são os teus propósitos, o teu propósito para a minha vida como servo teu. Muito sinceramente, muito de coração aberto. E Ele vai falar. E Ele vai falar contigo, Ele vai falar comigo. E pode ser que você fale, mas eu não tenho essa habilidade, ou eu não tenho essa condição, ou eu não tenho esse recurso. Isso é com o Senhor.
Ele é o Senhor Todo-Poderoso, soberano, provedor. Ele capacita, né? Sem Ele a gente não é nada. Então esse não é o problema. O problema, muitas vezes, é a nossa desobediência. Ou a gente querer achar que, não, isso não veio do Senhor. Deixa eu perguntar de novo. Como esse pastor perguntou, mas Senhor, tá tudo tão bem, tudo tão gostoso, tudo tão bom, mas não é isso, não é esse. E a vontade do Senhor é soberana. Se a vontade dele é soberana, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, a minha vontade tem que ser de obedecer. Só sobra essa opção: entender e obedecer. Então, que a nossa oração essa noite seja essa, do Salmo 143:10, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Então, que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida, que os planos e os propósitos do Senhor se cumpram na minha vida, na vida do Gabriel, na vida do pastor, na vida do Edson, na vida de cada um de nós, que nós tenhamos a certeza absoluta, porque é o Senhor quem dá essa certeza. Então é comigo e o Senhor, contigo e o Senhor, de que você está no plano dele, está no caminho que ele estabeleceu para você trilhar, para fazer a vontade dele, para fazer a obra dele. E o Senhor, como a gente já sabe, é um Deus de ordem, é um Deus de equilíbrio, é um Deus em que, se depender dele, todas as coisas são organizadas. E muitas vezes a coisa não é organizada porque eu não estou em ordem, né? Mas se eu deixar que o Senhor me conduza, tudo o que Ele quer e tudo o que Ele irá realizar, por exemplo, através desta igreja, será com equilíbrio, será com progresso, será com avanço, será com equilíbrio, né? Não haverá sobressalto, não haverá aquela vontade de jogar tudo para o alto porque eu não aguento mais, porque é muita coisa. Não, o Senhor equilibra as coisas, mas para isso é necessário que os servos do Senhor, nós, estejamos sincronizados assim, totalmente com Ele. Mas além de estar sincronizado, e quando eu digo sincronizado, é sabendo exatamente a vontade dEle para a minha vida. Para a minha vida. Eu estar indo na direção da vontade do Pai. E não ficar parado. E não ficar sentado. E não ficar reclamando. E não ficar tentando escolher alguma outra opção, porque outra não é opção. Não é opção do Senhor. Ele tem uma opção para mim, Ele tem uma opção para você, Ele tem um plano ou planos para mim e para você, que precisam ser cumpridos. E quando isso acontece, a igreja avança, a igreja faz a obra que Ele deixou para a igreja, com equilíbrio, com ordem, com progresso, com sucesso, com resultados que levam a glória do Senhor, porque tudo isso é para resultar em glória para Ele, a começar da nossa existência. Você existe, eu existo para a glória do Senhor, mas muitas vezes, por causa da minha desobediência, a glória do Senhor não aparece, não se mostra, por causa da minha desobediência. Amém? Então que nós possamos estar atentos a isso. Estar em oração, não só hoje, mas a partir de hoje, ou continuando, se você já vem fazendo isso. Amém? Porque em Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também
a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Então, que Deus abençoe a sua palavra, que Deus complete a sua palavra nas nossas vidas, que Ele possa falar muito mais com a gente. Amém? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alerta, mesmo quando nós vamos buscar a Tua palavra e queremos achar que, mas de novo isso, eu já sei, eu já li, eu já vi, eu já ouvi, eu já falei, mas o Senhor fala de novo, o Senhor fala mais profundamente, o Senhor revela a Tua vontade para conosco. Ó Pai, queremos Te buscar agora, Senhor, e eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos, o meu coração, a minha alma, meu espírito, os meus desejos, Senhor, que eles possam ser aplacados e que a Tua vontade, os Teus planos, os Teus propósitos possam ser revelados profundamente na minha vida, se ainda não o são. Se eu estou seguindo um caminho que não é da Tua vontade, que o Senhor possa falar comigo, que o Seu Santo Espírito possa me exortar, Senhor, e que eu possa cumprir os Teus planos para a minha vida, Senhor, para que a Tua glória, Senhor, seja revelada, para que as bênçãos que vêm de Ti, Senhor, possam cair sobre a minha vida, possam cair sobre a vida daqueles que estão próximos de mim, Senhor, sobre aqueles que estão sendo abençoados pela minha vida, abençoados por Ti através da minha vida, Senhor. Pai, que o Senhor fale comigo, e se houver qualquer desequilíbrio, falta de sincronismo entre a Tua vontade e aquilo que eu estou fazendo, Senhor, achando que estou fazendo para Ti, Senhor, achando que eu estou fazendo para o serviço do Senhor, achando que eu estou fazendo para a Tua glória, que o Senhor possa corrigir esse caminho, que o Senhor possa corrigir os rumos, que o Senhor possa falar comigo de forma muito clara, de forma muito objetiva, de tal forma, Senhor, que eu não possa ter dúvida, Senhor. É esse o meu pedido para a minha vida, Senhor, porque eu quero Te obedecer, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero seguir os Teus planos, os Teus propósitos, eu quero praticar, Senhor, aquilo que o Senhor tem estabelecido para a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, porque sei que o Senhor irá fazer a obra, sei que o Senhor vai nos tratar, sei que o Senhor vai falar conosco, Senhor. Se nós assim nos dispusermos, Pai, e desde já eu Te agradeço, Te louvo, bendigo o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.